Tudo bem, Soares? Tudo bem, Antônio Brum? Boa tarde para vocês. Minha pergunta vai para o Soares, até porque nas negociações com o Grêmio, você queria 2 anos de contrato. E por que a sua decisão de, depois de 6 meses, colocar um aditivo nesse contrato para sair em dezembro? Obrigado. Buen día. Primero, obviamente que mi intención, por el tema de que me sentía con la fuerza física para poder estar 2 años, que fue lo que yo le pedí al club. Pero realmente uno tiene que ser sincero con uno mismo, con su cuerpo y con el club, más que nada. El de serle honesto y decirle que para el próximo año no le iba a poder rendir a Gremio lo que ellos esperan de mí, por la carga y la intensidad que tiene el fútbol brasileño. Serían muchísimos viajes si el club entra a la Copa Libertadores y todo eso, que es el objetivo del club. Y por eso es una decisión del cual se conversó con el club. El club lo entendió y le agradezco por haberlo entendido. Soares, boa tarde. Você falou que a decisão de antecipar a sua saída passa pela essa questão de condição física. Você cogita parar a sua carreira por conta disso ou você pretende seguir a carreira em outro lugar? E se existem já conversas com o Inter Miami, que é muito que foi falado nos últimos tempos? No, el tema viene por el desgaste que tengo de la rodilla, una lesión crónica que todo el mundo sabe y que yo no la escondo para nada, al contrario, el club la sabía desde acá antes de llegar. Y el ritmo muy alto que tiene el fútbol brasileño, ¿no? La intensidad. Yo lo conversé con ellos y ellos me ofrecían de parar 1 mes, 1 mes y medio. Yo no puedo parar 1 mes. Si me comprometo a jugar y a entrenar, porque si no, siento como que le estoy mintiendo al club. Y esa honestidad tiene que estar por mi parte. Y el de parar, recuperar, ahora estuve 15 días sin jugar y me hizo muy bien. El dolor va disminuyendo y claro, y eso el después de buscar para poder parar, no sé si voy a seguir, no sé si voy a jugar en otro. Sé que bajar la intensidad seguro, eso seguro. Soares, aqui. Queria começar te perguntando por que essa demora para falar depois de tudo que aconteceu nas últimas semanas. Teve um determinado momento após a parada para a data FIFA que você fez um gol e essa polêmica já estava rodando, se iria se aposentar, iria jogar com o Messi no Inter Miami, e você fez um sinal de que todos estavam loucos, fez algumas postagens no seu Instagram também. Por que essa demora para se pronunciar, sabendo de todas as polêmicas que estavam rolando nas últimas semanas e nos últimos meses? E para o Brum, eu queria perguntar sobre esse documento que foi assinado na quarta-feira. É um documento que firma uma antecipação do fim do vínculo que iria até o fim de 24? Até para a gente ter uma maior resposta e detalhamento sobre isso. O que acontece, para deixar bem claro essa situação, tá? O atleta tem dores no joelho e está fazendo um esforço sobre-humano para continuar ajudando o Grêmio, tá? O Grêmio não teve nenhum tipo de problema com o Soares nunca. O Soares só nos trouxe alegrias desde que ele está aqui no Grêmio, tá? Com gols, com comprometimento, com tudo. A questão foi que chegou um ponto, ele tem esse problema já há algum tempo, mas o calendário brasileiro e tudo que temos aqui, às vezes campos piores, viagens longas, sobrecarregou mais ainda esse problema. E tinha um momento em que ou o jogador parava para tratar, ou ele fazia o esforço sobre-humano de continuar jogando para não abandonar o Grêmio no meio da temporada, às vésperas de uma semifinal de uma Copa do Brasil, o Grêmio estando em segundo lugar do Campeonato Brasileiro. E isso que estava sendo debatido ao longo desse tempo. E o jogador, mais uma prova de que está ajudando o Grêmio muito, cedeu nesse ponto em não realizar o tratamento agora para continuar jogando e ajudar o Grêmio e os seus companheiros. Foi isso que foi debatido ao longo disso. E como o Soares bem disse, a antecipação do vínculo até o final do ano, ela mantém o projeto do Grêmio, que era de 1 ano. E se o jogador não se sente apto a continuar atuando numa intensidade desse tamanho, o que adianta manter o jogador aqui numa intensidade desse tamanho? Nesse momento, ele nos deixar seria muito ruim. A gente trata a permanência do Soares como uma grande contratação nesse momento. Por quê? Porque se ele saísse agora para tratar, não teria como repor
o quarto artilheiro do mundo no time com outra contratação, né? A não ser que o Grêmio fosse no Manchester City, não tá o Haaland ou o Lewandowski, talvez, né? Para chegar perto do que ele pode trazer para o Grêmio. E a gente tratou isso de uma maneira em que os dois lados cederam, e eu acho que fica bom para todo mundo, fica bom para o Grêmio, fica bom para sua torcida e fica bom para o Luis Suárez. No es que demoré de la situación. Imagina, llevo casi 20 años en mi carrera, todos los días se habla tengo la suerte de que se hable de Suárez, bien y mal. No puedo salir todos los días a desmentir una información, otra información, otra información. Hablen, es el trabajo, buscar, informar. Hay a veces que están ciertos, hay a veces que no, pero no puedo salir todos los días. Y en ese momento fue de que hablen, porque un tema es querer parar por un tiempo a aposentar, retirarse, como se dice acá. Es diferente eso, y por eso fue que en ese momento me molestó. Pero acá estoy, dando la cara sin ningún problema. También hay que entender a los torcedores, a los hinchas, de que era una situación difícil, complicada, y si yo decía una cosa, el club iba a decir. Teníamos que estar conjuntos los dos, y hasta que no se solucionara no íbamos a hablar los dos, y así fue, y por suerte, como dijo el entrenador, tuvo un final feliz, del cual hay que agradecer esa parte, ¿no? Bom dia, Soares. Bom dia, Brum. Soares, tu chegou no início do ano, teve um aproveitamento, uma frequência de jogos muito grandes dentro do Campeonato Gaúcho, início do Brasileirão. Agora, com a definição da tua permanência até dezembro e o teu problema no joelho, como que tu vê a tua participação nessa fase tão importante do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil? Com qual frequência tu imagina que tu consiga jogar? E para o Brum, está circulando agora uma notícia sobre o retorno de Leandro, que estava no Japão. O que tem sobre essa negociação, se há alguma coisa ou não? Sobre o Leandro, nenhuma chance, tá? Para deixar o Suárez responder mais. Yo me comprometí con el club a hacer el máximo esfuerzo posible de intentar jugar todos los partidos que pueda. ¿Por qué? Porque es mi forma de ser, mi forma de agradecerle al club el esfuerzo que hizo por estar acá, para que los hinchas sigan disfrutando. Intentaré estar el máximo partido posible. A veces me duele un poco, con pastilla azul fue como habló Lugano, todo es posible y podemos aguantar ese dolor. Al otro día sí tenés mucho dolor, pero el esfuerzo por jugar al fútbol, jugar acá con Gremio, con nuestra gente, disfrutar de esta parte que voy a disfrutar del fútbol brasileño, vale la pena. Luiz, bom dia. Todos os relatos, as informações que foram circuladas, vindo já principalmente da imprensa uruguaia. Houve algum... Argentina e brasileira também. Sim, perdão. A Argentina e o brasileiro, vou deixar registrado. Houve algum momento em que teve a proposta ou o convite da Inter Miami para que pudesse contar com o teu futebol ou nesta temporada ou para a próxima, já que teu grande amigo Messi está lá e poderia estar construindo alguma relação de te levar para lá? Por lo que yo tengo entendido, se comunicaron con el club y el Club Gremio le contestó que tenía contrato y que en estos momentos no había ninguna posibilidad. Pero conmigo en ningún momento pasó nada. O que acontece? A gente tem que entender que um jogador do tamanho do Luis Suárez sempre vão haver conversas e sondagens, né? Talvez a gente não estava acostumado com uma contratação desse tamanho, tão pouco como manter uma contratação desse tamanho, né? Talvez esse seja o ponto. E essas sondagens são normais, como o Luiz falou, e o Grêmio não abriu mão do jogador. Bom dia, Brum, Soares. Soares, queria saber mais como é que acontece a definição, se tu vai para os jogos ou não, porque o Renato falou que conversa contigo antes das partidas, e também muito se comentou sobre os jogos fora de casa, que tu não viajaria quando não tem voo fretado, ou jogo em gramado sintético. Quem tem de verdade nisso? Deixa eu só pontuar uma coisa aqui. O Suárez nunca pediu qualquer tipo de regalia. Teve inclusive algumas concessões que a gente quis oferecer para ele. Em nenhum momento e nunca ele aceitou ser tratado diferente pelo profissionalismo dele de qualquer outro atleta do elenco, até para acabar com essas especulações assim, né? Sí, hubieron algunos días de entrenamiento después de post-jogo que Renato me decía que si yo no quería que no viniera a entrenar, que descansara. Y yo venía a entrenar, mi compromiso con el club es 100% y soy uno más.
hay a veces que se lo trata diferente a uno, pero por la carrera que tiene. Pero yo intento ser uno más dentro del vestuario. Jugar en campo sintético, todo el mundo sabe que con la lesión crónica que tengo es muy difícil. No capaz que en ese momento, pero seguramente sufriría muchísimo. Y eso hay a veces que hay que tratar de evitarlo conversando con el entrenador. Pero mi compromiso está intentar jugar los máximos partidos posibles. Fui a todos los partidos sacando 2 o 3 de Gauchão. Fui a todos los campos que podía ir por mi compromiso y por ambición de querer ganar. Tudo bem, Soares? Tudo bem, Bruno? Bom dia. Eu queria saber se, de repente, atrapalhou no foco do jogo contra o Flamengo essa situação da possibilidade da tua saída. Porque o Renato veio aqui dias antes e disse, olha, novela vai até o dia 2, acabou sendo antecipada, claro. Acabou antes, pois é. Mas ele disse assim, olha, não sei o que vai acontecer. Eu até perguntei para ele, tá otimista? Ele não soube dizer, ou não quis dizer, enfim. Então estava tudo muito aberto, o torcedor estava com medo. Isso atrapalhou no foco para o jogo contra o Flamengo? Claro, não que o Grêmio tenha perdido por causa disso, mas prejudicou, e em cima disso eu pergunto, porque algumas informações foram veiculadas e eu queria esclarecer contigo. Teve que assinar esse termo, o Grêmio teve que fazer esse termo de antecipação para que tu entrasse em campo contra o Flamengo? Tu fez essa exigência? Lo que yo personalmente me sentía en el partido contra Flamengo que era tantas mis ganas de querer jugar, de querer demostrarle a la gente, a todos los hinchas que hicieron el esfuerzo de ir, de querer hacer todo bien y no hacer nada, a veces me frustra a mí. Yo hablo por mí en ese sentido que estaba tan acelerado que no me salió el partido que yo quería y no pude ayudar al equipo en nada. Sí, la voluntad, sí, el sacrificio, pero hay a veces que en esta clase de partido no sirve, no ayuda, pero no creo que el foco se haya puesto ahí porque jugar una semifinal de una Copa de Brasil tiene que ser muy motivante para todos. Não teve exigência nenhuma, só que assim como os contratos são feitos, quando tu faz um acordo, que é esse acordo que a gente está explanando aqui da permanência, isso tem que ser, vamos dizer assim, formalizado, é só isso. Nada a ver com entrar em campo. Não, jamais. A gente está a entrevista inteira ressaltando o profissionalismo do jogador. Em nenhum momento o jogador ia botar isso como uma exigência para entrar em campo, jamais. Soares, aqui. O Renato sempre falou que foi uma novela longa, inclusive brincou que era uma novela mexicana. De todo esse período, houve um desgaste que pode, inclusive, estar sendo agora, entre Soares, direção, Soares, Renato, e tem se falado muito também, e a gente tem visto a torcida, de certa forma, uma pequena parte em bronca contigo. Como que tu vai resolver isso e terminar todo esse desgaste que foi essa novela? Eles não acreditaram que está tudo bem ainda. Es normal esto en el fútbol. El entrenador está en el foco porque es él el que viene acá siempre y el que tiene que dar la cara y una cosa y otra cosa. Y la torcida que me juzgue a mí por mis cosas dentro del campo, por el esfuerzo que hago, con la edad que tengo, casi 37 años, con una rodilla muy mala, que valore el esfuerzo ese, el sacrificio que hago en cada partido, en cada jugada y ahí vamos a estar todos contentos. Soares, tudo bem? Bruno, tudo certo? Tudo certo. Minha pergunta vai muito de encontro a isso, porque eu lembro que eu conversei com o Renato antes do jogo contra o Atlético Mineiro e ele disse que a tua ida, né, não ida ao jogo, era por conta dessa novela mexicana. Como é que ficou o clima em relação aos teus companheiros, em relação a tudo isso que estava acontecendo? E se, de fato, agora, quando o Renato falou contra o Flamengo que acabou a novela mexicana, ele diz muito a respeito de que acabou essa novela, não tem mais, mas a situação do joelho ainda permanece um problema. Como é que está essa situação? E os bastidores, por favor. Obrigada. El problema de la rodilla no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Sí, voy a seguir haciendo el esfuerzo que vengo haciendo de principios de mayo, que es donde empecé con mucho más dolor, pero por querer jugar al fútbol, porque tengo hijos de cuales van creciendo y les gusta verme en el campo, les gusta verme disfrutar, les gusta ver cuando gana Gremio, y eso como padre es lo mejor que puedes tener. Y después el entrenador siempre a mí me apoyó en todo momento, yo lo converso mucho con él jugó, él sabe cómo son los vestuarios, él sabe lo que yo soy para los compañeros, y los compañeros me respetaron en todo momento. En ningún momento hubo ningún compañero que me vino a preguntar nada de la situación, respetaron eso, y hasta que yo
bueno, creo que salió la información, ¿no? Que el día previo al partido hablé con ellos para decirle que no teníamos que olvidar de todo, pensar en lo mejor para el club. Le pedí disculpas si en algún momento sintieron alguna sensación rara mía, pero era más que nada que entiendan el profesionalismo. Me aplaudieron todos sin ningún problema e intentamos hacer el mayor esfuerzo para Grêmio como clube. Soares, bom dia. Antônio, bom dia. De tudo que você ouviu, o que você considerou o maior absurdo nessas últimas semanas, nesses últimos dias, a respeito de toda essa situação? E eu acho que a pergunta que todo torcedor gostaria de te fazer é se você está feliz vestindo a camisa do Grêmio. Tem que ver os jogos, o treinamento, para ver si estoy feliz. Ahí lo marca todo. Sí, tenés a veces algunos partidos del cuales estás enojado, triste por la situación del partido, pero no nada por no vestir la camiseta de Gremio, sería al contrario. Y después fue tan larga la novela que muchas cosas se dijeron que son verdad, que son mentiras, pero me río. No voy a prestar atención a cada una cosa de la que se dijeron, pero no hubo nada del cual lo que más lo de aposentar, capaz que un poco más, pero después lo demás, nada más. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Soares. Soares, você chegou ao Grêmio com a expectativa de ganhar títulos, né, e decidir clássicos, como já ocorreu com o Gauchão e com o golaço memorável que você fez no último Grenal. Ainda falta alguma meta para você alcançar no Grêmio? Obrigado. Sí, obviamente que el objetivo y el deseo que tengo yo, como le dije a mis compañeros el otro día, el de que finales de septiembre estemos jugando o levantando la Copa de Brasil sería algo increíble para nosotros. Se lo dije a mis compañeros el otro día que yo sueño con que mis hijos me vean y mi mujer me vean levantar la Copa de Brasil. El otro día tuvimos un mal resultado, pero estoy convencido que intentaremos hacer lo mejor para darlo vuelta. Y después, yo lo hablo acá con algunos de los compañeros de que el campeonato brasileño es muy largo, el Brasileirao es muy largo. Es difícil, sí, es difícil. La Liga Española era difícil para el Atlético de Madrid también y la gané en el Atlético de Madrid. Es tener ambición, creer en las posibilidades que tiene el equipo y obviamente con la ayuda de la gente y nosotros demostrando dentro del campo. Boa tarde, Soares. Desportivamente, esse ano foi um ano muito bom para ti. Alguns títulos foram gol em Grenal. O quanto o teu ano desportivamente no Grêmio influi no teu futuro na seleção uruguaia? Y creo que si uno mantiene el nivel, la experiencia, la jerarquía, ya la tengo para jugar en la selección, pero si uno mantiene el nivel y demuestra al entrenador que puede jugar, ¿por qué no? Pero ahí ya es una decisión de un nuevo entrenador que vino y que es él el que tomará la decisión de convocar a jugadores. Bom dia, Brum. Bom dia, Soares. Eu queria saber de ti qual o momento mais marcante que tu teve com a camiseta do Grêmio e como pretende terminar essa história em dezembro com a torcida, com o Grêmio. El mejor momento, vamos a poner a todos los hinchas contentos, que fue el gol contra Inter. A rede está balançando ainda lá, né? Fue el mejor momento que viví acá desde que estoy en Grêmio. Soares, só para deixar claro uma situação que você comentou por cima. Em algum momento você chegou na direção do Grêmio e pediu a rescisão do contrato, disposto até a devolver dinheiro, porque esse foi um ponto que foi muito comentado, gerou um debate muito grande e que mostrava, né, pelo menos ali naquela informação, o desejo de uma saída iminente, uma saída agora. Você propôs isso à direção do Grêmio? Uma saída no meio do ano, com até a devolução de alguns valores? Las conversaciones fueron entre Gremio y mi abogado. Mi abogado después me pasaba las informaciones finales, pero era él el que transmitía todo. Las negociaciones fueron mi abogado y fueron Gremio.